Mateus, capítulo número 7, versículo de número 13. Mateus 7, 13. Diz assim: só se pode entrar no céu pela porta estreita. Presta atenção. Vamos ler com calma aí. Olha o que ele está dizendo. Jesus está dizendo: só se pode entrar no céu pela porta estreita. O caminho que leva à perdição é amplo e a sua porta é bastante larga. Multidões escolhem passar por ela, mas a porta que leva à vida é estreita e o caminho é apertado e poucos o encontram. Que Deus possa falar aos nossos corações, né? Essa mensagem de Jesus é um alerta e nós queremos, a partir daqui, meditar com os irmãos acerca do que Jesus está falando. Jesus está dizendo que ele está falando de santidade. Ele está falando de vida e santidade. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, o Senhor Jesus, Ele nos tira do pecado, Ele nos tira do mundo, Ele nos tira da lama. E quando nós fomos salvos agora, a santificação é o processo dele tirar a lama de nós, dele nos limpar, dele nos purificar. Então não tem como nós sermos salvos se nós continuarmos no pecado. Não há como nós vivermos para Deus, sermos cidadãos dos céus e não temos a nossa vida transformada. O sinal de que eu sou nova criatura é a transformação. Ter a minha vida, o meu caráter, a maneira de pensar completamente transformado. E por isso que Jesus fala acerca daqueles que seguem, daqueles que o seguem, da importância de você ter o caráter de Cristo na sua vida. De você viver uma vida que glorifica a Deus, uma vida que realmente glorifica a Deus. Não dá para você viver como cristão amando o mundo. João escreve: filhinhos, não ameis o mundo. Não dá para você ser cristão e você pensar que ser cristão é o caramelo do mundo. Não, ser cristão é o sal da terra. É o sal da terra. É uma vida completamente entregue a Deus para salvar, para santificar, para purificar, para dar testemunho. E nisso que Jesus está dizendo aqui, Ele está falando para nós: olha, o caminho. E há uma frase, eu queria que o Guilherme projetasse ela, escrita por um dos pais da igreja, né? Que Basílio de Cesareia, que ele dizia o seguinte: não é possível tornar o inferno atraente. Então o demônio torna atraente o caminho que leva até lá. Não é possível tornar o inferno atraente. Então o demônio torna o caminho que leva para o inferno atraente. Então muitas pessoas estão aí seguindo um caminho que não é o caminho da verdade. E nós, faz parte sim da nossa natureza caída, faz parte da nossa natureza pecaminosa, querer nos regozijarmos e viver uma vida de prazer. E olha só o que a Bíblia fala em 1 Timóteo, capítulo número 4, versículo de 1 e 2. Olha só Paulo nos alertando aí. E nós vamos ver em 1 Timóteo e 2 Timóteo, Paulo diz assim: entretanto, o Espírito de Deus nos diz claramente que nos últimos tempos, alguns na igreja
se desviarão de Cristo e se tornarão zelosos seguidores de espíritos enganadores e ensinamentos de inspiração demoníacas. Então, presta atenção, Paulo está dizendo que nos últimos dias haverá no seio da igreja, se levantarão teólogos, se levantarão pessoas que vão deturpar a palavra de Deus, que vão mudar o sentido da interpretação bíblica, querer fazer atualizações, reescrever a Bíblia, trazer novas interpretações. E sempre foi assim. No século XIX foi marcado pelo liberalismo teológico. O que é o liberalismo teológico? Aqueles pastores e líderes que para poder se encaixar, porque esse aqui é um grande problema. Porque hoje muitas pessoas colocam a ciência como a voz de Deus. A ciência como a última palavra. E nós devemos ouvir a ciência, nós devemos entender a ciência, mas nem sempre a ciência está falando, que quem fala em nome da ciência são cientistas. E esses cientistas, muitas vezes, colocam pensamentos que são equivocados. Por exemplo, a Bíblia nunca mudou. E você nunca achou algum ensinamento, algum preceito bíblico que fosse concretamente desmascarado pela ciência. Nunca. Não há nenhum. E a ciência sempre está mudando. Você pega, por exemplo, vamos dar um exemplo bem simples. O que as pessoas falam, por exemplo, de ovos? Ovo, uma época, ovos de galinha faz muito mal, é muito calórico. Não, ovos faz muito bem, não sei o quê. Banha de porco, não sei o quê, faz mal, não. Né? As pessoas, gordura, você tem a carne, você tem que tirar a gordura, você não pode comer gordura. As pessoas hoje, não, a gordura é essencial para o ser humano, porque tal. Então, sempre estão mudando. Os pontos de vista sempre estão mudando. Você pega, por exemplo, vou dar um exemplo durante a pandemia. Isso aqui é polêmico que eu vou falar, né? Mas a Bíblia fala o seguinte: todas as vezes que tinham pessoas com doenças contagiosas, a Bíblia ensina a pegar esses doentes e colocar em lugares próprios, como foram criados os leprosários, né? Em Israel tinha vários leprosários que eram vilas onde moravam leprosos. Você isola o doente para poder não contaminar o resto da população. E nunca você isola a população. E o que se fizeram? Isolou a população, e o que nós vimos durante o pós-pandemia? Depressão, angústia, suicídio, negócios fechados, pessoas falidas, perderam seus negócios, perderam suas vidas, doenças emocionais. Porque o ser humano não foi feito para viver isolado. A Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só. Qualquer tipo de solidão, ela vai gerar em você doenças emocionais. Então, nós devemos respeitar a ciência, entender a ciência, mas a ciência não pode dirigir a Bíblia. Muitas pessoas estão querendo colocar a ciência, interpretar a Bíblia à luz da ciência. E não vai dar certo. Então, por exemplo, você só crê na Bíblia naquilo que a ciência prova. Então, por exemplo, o Mar Vermelho se abriu. Olha, o Mar Vermelho não pode abrir. Então, isso não é verdade. A Virgem Maria ficou grávida de Jesus. Não, uma virgem não pode engravidar. Então, isso não a ciência não pode prova que isso não acontece. Então, Maria não ficou grávida de Jesus. Isso aí, Maria teve uma relação sexual. Sempre eles vão dar uma versão à luz da ciência e vão menosprezar os milagres. Então, nós não podemos colocar nada nesse sentido assim de colocar a interpretação por base do neoliberalismo
teológico, né, do liberalismo teológico. Então Jesus está nos avisando, nos últimos dias ia acontecer isso. Lá, então Paulo está dizendo aqui, o Espírito, né? Entretanto, o Espírito de Deus nos diz claramente que nos últimos tempos, alguns na igreja se desviarão de Cristo e se tornarão zelosos seguidores de espíritos enganadores. Pessoas entrariam na igreja, teólogos, pastores, e ensinariam doutrinas de inspiração demoníaca. E olha o versículo 2, ele diz assim: tais ensinamentos vêm de pessoas hipócritas e mentirosas, e eles farão isso tantas vezes que nem mesmo a consciência os incomodará. Pessoas que vão mentir, vão usar a Bíblia e vão distorcer a Bíblia, falar inverdades, falar coisas que não é verdade, que aquilo que não foi o que Deus diz, para tornar o caminho fácil, para alargar o caminho, para tornar o caminho agradável, para pintar para nós um caminho maravilhoso para o céu, e que não é verdade. Jesus falou, olha, a porta é estreita, o caminho é estreito, e só o caminho estreito, Jesus está falando de vida de santidade. E as pessoas querem um Deus que elas possam adorá-lo, mas que esse Deus permita que elas vivam o padrão de vida delas. Elas não querem transformação, elas não querem mudança, elas não querem arrependimento, elas não querem mudança de vida. E é isso que Jesus disse que nos últimos dias ia acontecer, e não é o que está acontecendo hoje. Quantos evangelhos, quantas igrejas, quantos pastores estão adocicando o evangelho? Estão falando um evangelho gourmetizado, né? Um evangelho legal, um evangelho simples. Então, fazendo coisas que não faz o mínimo sentido. Estão pegando, por exemplo, a Bíblia fala assim, Jesus disse lá no Sermão da Montanha, não andeis ansiosos com que haveis de comer, vestir. A ansiedade, Jesus fala, vocês não podem mudar a cor do seu cabelo, né, naturalmente falando, né? Então, Jesus fala, ele dedica lá um trecho inteiro para falar de ansiedade, que ansiedade é pecado. A ansiedade, ela é pecado, tanto é que ela causa, como muitas outras enfermidades emocionais, e uma série de outras enfermidades. Só que hoje nós tratamos a ansiedade como um problema psicológico. Vai para o psicólogo, vai para o terapeuta. Mas a Bíblia trata a ansiedade como pecado. Jesus falou, não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. Então, as pessoas estão pegando pecados. Então, ao invés de eu falar pecado, eu tenho um problema. Eu tenho um problema na área do relacionamento conjugal. Porque eu tenho um relacionamento extraconjugal, é um problema que eu enfrento. É uma dificuldade que eu tenho. É uma dificuldade. Irmão, não é dificuldade, não, é pecado. Não é dificuldade. Enquanto você não entender que isso é pecado e que isso tem que ser tratado, mas aí vem muitos pastores, muitos líderes e passa a mão. Talvez porque essa pessoa contribua com generosidade na igreja, talvez porque essa pessoa ocupa cargos. Então, nós não temos que tampar, esconder esse tipo de coisa. As coisas têm que ser transparentes. As coisas têm que ser transparentes. Nós temos que ver um evangelho genuíno. Nós temos que ter um evangelho genuíno. Continuando aí, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Diz assim, é importante para você saber isso também, Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito
muito difícil ser servo de Cristo. Olha o que Paulo falou para nós há 2000 anos. O Espírito Santo revelando para nós, alertando para nós, como seriam os últimos dias. Ele diz, vou repetir, é importante, olha o que Paulo está dizendo, é importante você saber disso também, Timóteo, que nos últimos dias vai ser muito difícil ser servo de Cristo. Porque as pessoas só amarão a si mesma e ao dinheiro. Pessoas egoístas e avarentas. Pessoas egoístas e avarentas. Serão incapazes de se controlarem. Orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecendo aos pais, sendo ingrata e completamente más. Serão duras de coração e não se submeterão aos outros. Serão sempre mentirosas e desordeiras e não se incomodarão com a imoralidade. As pessoas não se incomodarão com a imoralidade. Então, uma das marcas dos últimos dias é a imoralidade. É as pessoas exalarem, se exporem, e fazem isso para provocar mesmo, para chocar. É para chocar. E você tem canais nas redes sociais, você tem canais na rede TV que transmite isso sim, com naturalidade. Emissoras de televisão que expõem a imoralidade, que expõem a todo tipo de luxúria, todo tipo de pecado com naturalidade. A pessoa se vangloria do seu pecado. A pessoa se vangloria, como foi feito nesse final de ano, o show no Rio de Janeiro pela cantora Anitta, né? A forma como aquela mulher se coloca é para afrontar mesmo, é para chocar, porque isso traz seguidores, né, e tudo mais. Então, a pessoa imoral, lascívia, pessoa sem caráter, sem pudor, mas isso aqui, irmãos, está lá lotado, está cheio de seguidores, tem milhões de pessoas que aplaudem, muitas vezes milhões de pessoas dentro da igreja. Pessoas que dão like, curtem o negócio. Irmão, vou falar um negócio para você, você não conhece Jesus. Se você é esse tipo de pessoa, você nunca nasceu de novo. Você nunca nasceu de novo. Ele continua, serão rudes e cruéis, e escarnecerão daqueles que procuram ser bons. Não é isso que acontece? Quando você critica, você é quadrado, você é religioso, você é uma pessoa de moralidade, de falsa moralidade. Querem desabonar a pessoa para poder aprovar as suas orgias. Diz mais, serão traidoras dos seus amigos, atrevidas, inchadas de orgulho, e preferirão ser amantes do prazer a amar a Deus. Essas pessoas amam o prazer. E agora, qual que é a teologia que essas pessoas estão usando? Não, Deus me fez assim. Quando uma pessoa usa esse chavão para justificar o seu pecado, então agora nós vemos essas pessoas que não conhecem nada de Deus, agora ensinando sobre Deus. Dizendo, não, mas isso não é pecado. Mas baseado em que você está falando isso? Quem é você para falar que isso não é pecado?
Quem é você para contradizer a palavra de Deus que diz que é pecado e você fala que não é pecado? E elas dizem, isso não é pecado. Outra coisa, se fosse ruim, Deus não me teria feito assim. E qual que é o problema dessas pessoas quando elas dizem assim, olha, Deus me fez assim? Porque elas tiram a responsabilidade delas do processo. Não é porque eu sou imoral, não é porque eu sou da bagunça, não é porque eu tenho um espírito de prostituição na minha vida, não é porque eu sou da lascívia, não é porque eu sou uma pessoa de luxúria. Ela tira a responsabilidade dela e coloca em outro. Não, Deus me fez assim. Deus, como que Deus te fez assim? Então a pessoa fala isso para poder tirar o quê? A responsabilidade dela do processo. Deus, quando você diz isso, você está dizendo que Deus tenta para o mal. Que Deus leva a pessoa a pecar. E a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém para o mal, mas é a concupiscência do homem. É a natureza perversa, é a natureza caída que faz com que as pessoas, e elas falam isso, Deus não fez isso, para poder aplacar, como nós lemos no verso anterior, a própria consciência. Elas não querem, porque a própria consciência as condenam, e elas então usam essas coisas para poder aplacar a sua própria consciência. Diz, né, preferirão ser amantes do prazer a amar a Deus. Terão aparência de piedade, porém não acreditarão realmente em nada que ouvem. Não se deixem enganar por gente assim. É o versículo 5 que nós lemos. Né? Olha lá, terão aparência de piedade, porém não acreditarão realmente em nada do que ouvem. Não se deixem enganar por gente assim. Inclusive igrejas e pastores. Estou falando isso com os irmãos no primeiro dia do ano, na ceia, para os irmãos entenderem a nossa identidade como igreja. Nós não vamos ceder ao liberalismo teológico. Nós não vamos sair do que diz a palavra de Deus. Nós não vamos retroceder. Isso é o que nós cremos. Nós cremos que a Bíblia é a única nossa regra de fé e prática. Que Deus nos deu a palavra de Deus e aqui não há nada do que está escrito aqui que alguém possa falar assim, isso aqui não é verdade. Isso aqui não é verdade. Não há nada. Porque todas as afirmações da Bíblia, e aí tem milagres, tem coisas que é Deus, o Deus criador do universo fazendo, e ele fez, né? Então, por exemplo, a Bíblia diz, por exemplo, você pega o movimento de rotação e translação da Terra. Por exemplo, nós não estamos vendo, mas aqui agora a Terra está dando volta em si mesma. E você acha que ela está dando volta bem devagarzinho, né? Mas ela está rodando a 1.600 km por hora, a velocidade do som, maior do que a velocidade do som. Ela está rodando, né? Demora 24 horas para dar uma volta em torno de si mesmo. E ao redor do Sol, né, há uma velocidade violenta, 120 milhões de quilômetros por segundo. Não lembro se é por segundo. Eu sei que é próximo de 108 milhões. 107 mil por hora. Então é 107 mil. Nós não sabemos o que é 107 mil quilômetros. Então, é quase 10 vezes aí não, é quase 100 vezes a velocidade do som. Ela está correndo, demora 365 dias, mas ela está numa velocidade terrível. E aí Deus diz que Josué orou e a terra parou. Fala o sol.
o Sol em relação a ele, né? Como é que isso pode acontecer? Isso é possível de acontecer? Cientificamente falando, não pode. Deus pode fazer isso? Pode. O que Deus não pode fazer? Então, existe milagre na Bíblia, eu creio. Meu sogro era um homem muito simples, ele costumava dizer, ele contava uma história interessante, diz que tinha um fazendeiro, e esse fazendeiro tinha lá um peão lá dele, que era cristão. E ele, uma vez disse que esse fazendeiro chegou lá para o peão e falou assim, ô João, como é que você crê na Bíblia? A Bíblia diz que um grande peixe, né? Um grande animal, a Bíblia não fala baleia, não fala que um monstro marinho, um grande animal ali, engoliu Jonas. Então as pessoas tinham a tradição de falar de uma baleia, né? Com uma grande baleia engoliu Jonas. E a ciência provou que uma baleia não pode engolir um homem. Uma baleia não pode engolir um homem. E Jonas ficou 3 dias dentro do ventre da baleia. Como é que você crê nisso? Isso cientificamente é impossível. Ele disse, doutor, eu não sei não. Mas está na Bíblia. E se a Bíblia falasse que Jonas engoliu a baleia ficou 3 dias na barriga dele, depois ele vomitou a baleia, eu ia crer assim mesmo. Né? Então, não é uma fé burra. A Bíblia não cobra de nós uma fé idiota. A Bíblia não cobra isso de nós. A Bíblia fala apenas das maravilhas do nosso Deus. Continuando, vamos aí ainda em 2 Timóteo, nós lemos o capítulo 3, vamos ver o capítulo 4, a partir do versículo 1. Portanto, isso eu insisto, diante de Deus e diante de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e mortos. Então, presta atenção. Um dia Jesus voltará e julgará os vivos e mortos. Quando aparecer para estabelecer o seu reino, quando Jesus vier, quando Jesus voltar, ele vai estabelecer o seu reino. Diz mais, versículo 2, que pregue insistentemente a palavra de Deus. Olha o que a Bíblia está falando, Paulo falando para Timóteo. Pregue insistentemente a palavra de Deus em todos os momentos, sempre que tiver oportunidade. Pregue essa palavra. Todos os momentos que você tiver oportunidade, pregue a palavra. Em todos os lugares que você tiver, pregue a palavra. A tempo e fora de tempo. Não tem momento ideal. É a tempo e fora de tempo. Quando for conveniente e quando não for. Quando for conveniente e quando não for. Um dia, eu estava com uns irmãos num evento, num condomínio fechado aqui em Goiânia, e muitas pessoas da alta sociedade de Goiânia estavam lá, da alta sociedade. E um amigo nosso, um irmão bem conhecido na alta sociedade aí, dono de uma concessionária de marcas de luxo, me apresentou um cara. Esse aqui é fulano, babá. E o cara me confundiu com Paulo Júnior. Você... Eu falei, não sou eu. Ele, tal. Aí ele pegou e falou um negócio, que um dia eu quis saber isso aqui, tal, e o Paulo Júnior não me respondeu. Não deu conta, assim, não deu conta, né? Eu falei, não, deve estar havendo algum mal entendido aí. Não, porque não sei o que, ele veio com uma filosofia esotérica. E eu tenho um compromisso comigo, irmãos, que é isso aí, ó, é o que Paulo está dizendo. Não é porque quem não é, a posição que o cara ocupa, o dinheiro que o cara tem, que eu vou me calar. Não vou. E eu peguei para esse cara, irmão, e preguei um evangelho assim, daquele de João Batista mesmo, assim, né?
de raça de víbora, de pecado. Isso é pecado. Isso aqui, a Bíblia, e metralhei o cara assim, tudo assim, o cara assustou. Aí até o Edmundo, né, que tá, rapaz do céu, você tem rapaz, não tem compromisso, não sei se eu vou ver esse cara. Não tem compromisso nenhum com ele, não devo nada com ele. Eu posso tentar salvar a alma dele. Se ele vai, o que ele vai pegar, as palavras que eu falei para ele agora, o que ele vai fazer com ela, é problema dele. Mas eu não vou negar Cristo para essas pessoas. Não importa o lugar que nós estávamos no aniversário, o rapaz me chamou lá para dar uma palavra. Ele falou, cara, eu não vou negar Cristo porque o fulano é fulano. Rapaz, não interessa. Aí que tem que ouvir mesmo, e ouvir o evangelho puro. Se você não se arrepender, meu irmão, você vai para o inferno. Resumindo, essa é a temática do evangelho. Você precisa se arrepender dos seus pecados. E parar de crer em mentira. Isso que você está falando é mentira. Isso não é evangelho, isso não é Bíblia. Né? Então é o que Paulo está dizendo, nós temos se é conveniente ou não. E ele diz mais, se for conveniente e quando não for conveniente. Corrija, repreenda, estimule-os a fazer bem, esteja todo o tempo alimentando as pessoas pacientemente com a palavra de Deus. Fale, pregue o evangelho, você é cristão, você é testemunha, você é nascido de novo, você é nova criatura. Não dá para você querer agradar o mundo. O mundo odeia Cristo. O mundo odeia Cristo. Não adianta você querer levar para o mundo, querer adocicar, falar para você, Jesus não era um cara legal. Depois, não, Jesus era um cara legal. Não, Jesus, você não mata um cara legal. Um cara legal, você forma uma rede de seguidores, você dá like. Jesus não era um cara legal, Jesus denunciava os pecados das nações, Jesus veio para nos revelar o caminho estreito. Ele está dizendo aqui, o tempo inteiro, né, alimentando as pessoas pacientemente com a palavra de Deus. Versículo 3. Porque chegará uma época quando as pessoas não suportarão a verdade, mas andarão de um lado para outro procurando mestres que eles digam apenas aquilo que desejam ouvir. Aquele evangelho de caixinha de promessa. Já viu aquelas caixinhas de promessa? Você, irmão, oh Deus, fala comigo. Você vai lá, tira um versículo. Só tem coisa boa, meu servo. Eis que eu estou convosco todos os dias. Meu filho, lá não fala assim, arrependa, seu canalha, e toma vergonha na cara. Não tem isso lá. Não tem. Então, irmãos, o evangelho é isso. Né? As pessoas querem... até está criando-se um slogan aqui, né? Não conheço, mas assim, é o evangelho de David Leonard. É só love, é só amor. Você foi abençoado em 2024, 2024 é só 10%. 2025 você vai ter mais 90%. Sei. Né? Então, irmãos, as pessoas estão andando atrás de gente que fica falando só bênção, só bênção, só bênção, só bênção. Eu estou lembrando aqui agora do rei Josafá, quando o rei Acabe foi para uma batalha e chamou Josafá para aliançar com ele. E Josafá falou, vamos orar, vamos ver o que Deus fala. E aí, chama os profetas. Quem são os profetas aqui? Ele chamou 400 profetas lá. E todo mundo, vocês vão para a batalha. Vocês vão vencer. Assim vai ser a batalha. Vocês vão sair vitoriosos contra a Síria. Assim, assado e tudo mais. Aí Josafá, que era um homem de Deus, ficou, rapaz, mas essa batalha está muito fácil. Está todo mundo profetizando a mesma coisa. Ele falou assim, não tem nenhum outro profeta que sobrou aqui, não tem mais nenhum. Ele tem um, o Micaías. Mas o Micaías eu não gosto dele não, porque ele só fala coisa ruim. Toda profecia dele, ele fala ruim de mim. Aí, não, mas vamos ouvir o Micaías, traz o Micaías aí. Aí chegaram lá para ele lá assim, falou, Micaías, negócio é o seguinte, 400 profetas foram lá e falaram coisas boas. Você vai chegar lá e vai falar coisas boas. Se você não falar coisas boas, nós vamos te matar.
É para você profetizar coisas boas. Aí, Micaías chegou lá e falou assim, o negócio é o seguinte, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, vai ser bênção. Aí, o rei Acabe viu que ele estava com ironia, que ele estava... Como é que é outra palavra sem ser ironia, né? É sarcasmo, boa. Estava com sarcasmo ali. Aí o rei Acabe falou, Micaías, o negócio é o seguinte, eu já te falei que é para você profetizar em nome do Senhor. Aí, é para falar em nome do Senhor? Então tá bom, em nome do Senhor Jesus você vai ser morto. Em nome do Senhor Jesus, os cães vão lamber seu sangue. Você vai ser corrido naquela batalha, você vai morrer, porque Deus não está nesse negócio. Você quer que eu fale em nome do Senhor? Então o nome do Senhor é assim. Aí o rei pegou e falou, eu falei que esse cara só profetiza coisa ruim. Então, tem muitos crentes, Acabe, ele só quer ouvir, Jesus te ama, Jesus é amor, Deus é amor, e amor é tudo que não presta. Todo tipo de relação é amor, tudo é amor, tudo é amor. E aí, Micaías falou aquilo, Acabe mandou prender ele, e aí Acabe foi para a batalha, só que Acabe ficou assim, gente, eu vou disfarçar, ele ia de rei, eu vou disfarçar de soldado raso. Vou esconder aqui no meio do soldadinho para ninguém ver eu, porque aqueles caras vão querer me matar. Aí eles foram para a batalha, quando eles viram que perderam, que eles fugiram. Um desavisado, irmão, um soldado desavisado, falou assim, cara, eles estão tudo, o povo de Israel está tudo fugindo. Eu vou pegar uma lança aqui, o arco, e vou jogar uma flecha ao léu. Vai que acerta um. Vou chegar lá no meio daquele soldado lá. A flecha foi. Irmão, milhares de soldados, a flecha voando por cima, milhares. Aonde a flecha acerta? No rei Acabe. No rei Acabe. Palavra de Deus. Então, irmãos, existe hoje, em Goiânia, existe uma nuvem aqui em Goiânia, né? De pessoas que só ficam navegando nas igrejas, assim, procurando um pastor que fala bem, um pastor que fala aquilo que eu quero, que não combate o pecado, que fala um evangelho assim, que conta história, que conta piada, que é tudo maravilha. E não quer o evangelho, é o que ele está dizendo, porque chegará a época quando as pessoas não suportarão a verdade, mas andarão de um lado para o outro procurando mestres que lhes digam apenas aquilo que elas querem ouvir. Continuando. Versículo 4. Elas se recusarão a ouvir aquilo que as Escrituras dizem. Eu não creio nisso aqui, eu não creio. Mas seguirão as suas próprias ideias desorientadas. Esse tipo de gente. Você conhece esse tipo de gente? Já viu, passou por você? Mas Jesus diz em Mateus 24:35, os céus e a terra passarão, porém as minhas palavras permanecerão para sempre. Mas isso aqui não muda. Isso aqui não muda. Você vai chegar lá no céu, vai estar os livros. A Bíblia se viu o livro, e abriu-se os livros. E abriu-se também o outro livro, o livro da vida. E as pessoas foram julgadas pelas obras que estavam escritas neste livro. Este livro é o livro que contém o caminho, a verdade, a salvação, a vida das pessoas. E eu quero encerrar lendo Apocalipse 22:18. Olha só o que diz a Bíblia em Apocalipse 22:18. As pessoas que estão aí mudando a palavra de Deus. Declaro a todo aquele que ouve as palavras deste livro, se alguém acrescentar qualquer coisa ao que está escrito aqui, se alguém acrescentar qualquer coisa ao que está escrito aqui, Deus acrescentará a ele as pragas descritas neste livro. Deus acrescentará a essa pessoa as pragas escritas nesse livro. E ele diz mais, versículo 19. E se alguém tirar qualquer parte dessas profecias, que Deus tirará a sua participação na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Ou seja, você vai ficar de fora. Você não vai herdar as promessas de Deus. Você não vai herdar. Então, irmãos, o nosso compromisso aqui é dar para vocês o evangelho puro e simples. A verdade. A verdade. A Bíblia como ela é, o evangelho como ela é.
Né? Porque, irmãos, de todos nós aqui, eu sou aquele que está aqui com o microfone na plataforma, né? Quem mais vai ser cobrado serei eu. Quem mais será exigido serei eu. Quem mais a balança vai pesar será contra mim. Então, irmãos, e é o seguinte, e eu não me vendo as coisas desse mundo. Né? Eu quero chegar naquele dia, eu quero que vocês cheguem lá naquele dia e vocês chegam assim diante de Deus alegre e confiante, porque vocês tinham um pastor que pregou o evangelho de verdade para vocês, que não mentiu para vocês, que não mentiu. Porque eu fico imaginando assim, esses pastores, quando foram lá para o inferno, chegar lá no inferno, encontrar aquela turma de crente lá no inferno, o inferno vai ser pior para eles. Porque ainda vai ter aquela turma de crente que deu trabalho para eles aqui na terra, lá torrando a paciência deles também. Falando, seu desgraçado, você mentiu para mim. Você mentiu para mim, seu desgraçado. Ele vai ter que passar o inferno inteiro, a eternidade inteira no inferno, correndo daquelas pessoas que ele mandou para o inferno. Né? Porque é um evangelho mentiroso, enganoso. Então nós queremos, todos nós aqui, ao chegarmos no céu, ouvir a palavra do Senhor, né? Dizendo, bem-estar, servos bons e fiéis, vinde e entro no gozo, no descanso do Senhor. Que Deus abençoe a todos, irmãos, ricamente em nome do Senhor Jesus. Amém.